Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje, gente, ele é um compilado de diversas fontes das quais eu consegui imagens para mostrar para vocês como é um câncer em estágio bastante avançado, como é um câncer no passo a passo, como nós vemos um câncer estadiamento 1, estadiamento 2, estadiamento 3, 4, 5, 6. O 6 é 6/7. Com isso, para montar tudo isso, eu contei com a colaboração de algumas fontes, que é a Universidade Federal da Bahia, onde houve uma discussão e uma explicação. Vou colocar o fone, calma aí, gente, que eu esqueço e eu tenho um tom de voz muito baixo. Aê, pronto. Bem, contando com a ajuda, da Universidade Federal da Bahia, onde há uma discussão entre duas enfermeiras, a parte da enfermagem oncológica, da parte de duas mestres, que é a Mariana Meira e a Marlice Cardoso. Um canal independente que é da Aline Thaís. Vou colocar os créditos todos abaixo na descrição do vídeo, porque às vezes a pessoa monta todas as coisas, fala todas as coisas e vai uma pessoa e pega isso, né? Não foi bem assim que aconteceu, mas foi mais ou menos assim. Então eu vou colocar os créditos para eles nas imagens, certo? Não no conteúdo em si, que a gente já vem discutindo há bastante tempo. Da BBC News Brasil e da Fernanda Lopes. A gente sempre costuma discutir aqui no canal o câncer de mama inflamatório, o câncer de mama ductal invasivo, o câncer de mama in situ, câncer de mama inflamatório, ductal in situ, invasivo, ductal inflamatório. Então, a gente tem uma série de circunstâncias que a gente discute aqui. Ductal inflamatório é o mesmo que ductal invasivo, tá, gente? E aí, eu já quero avisar que vai ter imagens muito pesadas. Então, se você tem alguma agonia dentro de você, alguma fobia dentro de você, eu te recomendo a não assistir esse vídeo ou assistir ele até que termine uns exemplos que eu vou colocar, que é dos acontecimentos ali no câncer de mama, que a gente fala, sai prurido do mamilo, uma mama fica maior que a outra, a mama começa a aparecer um monte de veia, até que tenha um nódulo visível. Pelo comentário da Universidade Federal da Bahia, por essas duas enfermeiras, elas dizem que tudo isso que vocês podem ver depois dessas primeiras imagens, eles acontecem no SUS. Na rede privada, é muito difícil chegar a níveis tão elevados de desenvolvimento do câncer. Então, vamos lá. Vamos ver as primeiras imagens onde mostra o câncer de mama
soltando líquido, né? Que pode ser sanguinolento, pode ser que não seja sanguinolento, mas há um descargo, sabe? Um descarregar de líquido. Aí a diferença de uma mama para outra, depois a gente vai ver uma mama já bastante danificada, com o nódulo protuberante, e vamos ver os vários, eu digo tumores externos, sabem? Na axila, coisa que eu tinha procurado muito e muito e encontrei agora para mostrar para vocês. Vamos ver essas imagens, tá? Bem, essa primeira parte foi uma parte mais tranquila, né? A segunda parte também é uma parte tranquila, porque ela é só feita em desenhos, mostrando afundamento de parte da pele, como fica o aspecto de casca de laranja, quando surge o nódulo, quando nós temos úlceras já num estágio um pouco mais avançado. Então, essa parte aqui é uma parte bastante didática e ela vem com a explicação em cada uma das imagens. Eu espero que vocês gostem. Gostaram do modo como foi exposto isso, explicado, com o títulozinho embaixo? Eu achei muito bacana e isso achei super didático. Se eu pudesse manter contato com a pessoa que conseguiu esses desenhos, porque eles foram pegos da internet. Mas se eu pudesse manter contato com a pessoa que criou isso, eu pediria para eu colocar no livro essas imagens que vocês acabaram de ver. Mas, como a internet tem diversas publicações, é muito difícil você saber quem criou. Até porque em Portugal existe um estudo bastante elevado. Essa imagem pode ser de Portugal, essa imagem pode ser da Europa, como Paris, como Inglaterra. Então é muito difícil você chegar a quem criou. Mas a partir do momento em que é jogado na internet, já fica de domínio público, né? Você já pode fazer uso dessas imagens, ainda mais se você não conhece quem criou. Mas meus créditos a quem fez essa forma didática da gente entender, com a mama desenhada, o nomezinho embaixo. Eu poderia replicar isso no livro com desenho meu, né? É uma ideia. Poderia sim, óbvio, e tornar da minha maneira essa forma didática de se entender como evolui um câncer de mama na mulher, seja ductal, seja inflamatório, seja... Porque o inflamatório, gente, ele é menos comum. Então, a gente tem poucos exemplos, sabem?
pouquíssimos exemplos. Tanto que esses que passaram, se não me falha a memória, eles não mostram o câncer de mama do tipo inflamatório, porque é muito difícil você colocar ali, a não ser o aspecto de casca de laranja, você colocar ali a partir do câncer inflamatório quando ele toma conta completamente ali da pele. Mas nós temos imagens relacionadas a isso, ao câncer de mama ductal invasivo, ductal inflamatório, ao câncer de mama in situ, câncer de mama lobular, câncer de mama inflamatório e câncer de mama in situ. Agora é que entram as imagens mais pesadas, tá, gente? Mas tem sempre ali, vai ter sempre um título para você identificar qual é esse tipo de câncer que você está vendo as imagens. São imagens extremamente pesadas, mas necessárias para que a gente consiga entender melhor isso, sabe? Ver melhor isso. E ainda falta entrar nas feridas oncológicas, que vai ser as feridas em diversos outras partes do nosso corpo. Nós vamos partir para as feridas oncológicas. Coisas que a gente raramente tem acesso em lugares, e isso se deve às imagens muito a Mariana Meira e a Marlice Cardoso, da Universidade Federal da Paraíba, porque elas têm acesso, né, a isso, devem trabalhar na parte oncológica ali do atendimento dos pacientes e, consequentemente, conseguirem fotos, não é? Então, a gente tem ali alguns tipos de câncer, né? Estão no slide, mas são câncer em diversas partes da pele. E começa com câncer estadiamento 1, estadiamento 2, estadiamento 3, estadiamento 4, 5, 6, mas elas colocam de outra maneira isso, tá? Elas colocam como N, N1, N2, desse tipo assim, que vem na nossa biópsia, né? N1, X, X1, N0, T0, que é o nódulo, uma outra parte que eu não me lembro, e o tumor, como que ele está no momento em que foi recebido. Essas imagens são imagens extremamente pesadas. Por quê? Não é todo mundo que tem estômago para ver. E o que me dói muito
é que as informações passadas são de que, até que chegue ao aspecto de couve-flor, que vocês vão entender que é o último, a gente tem vários outros que a pessoa já poderia buscar ajuda. Mas eu consigo entender algumas pessoas do interior da Paraíba, por exemplo, em cidades bastante remotas. Eu passei por muitas cidades interioranas da Bahia, de Sergipe, de Pernambuco, da Paraíba, para conhecer isso tudo. Na época em que eu dirigia, na época em que a minha filha morava comigo e na época que eu tinha passado num concurso e aí eu acabei desistindo, embora o salário fosse, você trabalhava 25 horas, o salário é bem maior, sabem, do que os salários daqui, mas o meu marido tinha prometido ir até mim. E depois ele desistiu. E quando eu fiquei sabendo, uma amiga minha mandou uma mensagem falando assim: você tá sentindo falta do seu marido? Eu falei: nossa, imenso, eu tô completamente partida. Se eu fico aqui ou se eu vou voltar e largar a mão desse concurso maravilhoso. Na época eram 25 horas e o salário era 5.000 reais. Coisa que aqui você precisa trabalhar 40 horas para ganhar isso. E olhe lá. Aí ela disse para mim assim: não, porque o seu marido tá fazendo churrasco, tá recebendo pessoas. Chamou a gente, eles eram um casal na época, eles se separaram depois. Chamou a gente, chamou fulano de tal. E aí isso me fez, sabe, pensar assim: nossa, mas então ele não vem, né? Então ele não vem. E ele estava empregado nessa mesma empresa que ele trabalha. Falando assim algumas coisas sobre mim, vocês vão entendendo algumas outras coisas. Então eu falei: eu vou pensar se eu abandono tudo, porque a posse era depois de 45 dias. Então, eu e a Camila, a gente andou por todo o Agreste, por todo o sertão, a gente viu a miséria de muitas cidades no interior. A gente faz uma relação entre receber o Bolsa Família, que algumas pessoas falam que é um bando de vagabundo que recebe, mas quando você passa por esses lugares, você vê a extrema pobreza. É impossível existir água naquele lugar. Tem lugares que não tem conveniência e o mercadinho é um mercadinho desse tamanho, que eu imagino que as coisas sejam extremamente caras. Comprar água é totalmente fora da realidade. Comprar um botijão de gás é completamente fora da realidade. Por isso eu acho o auxílio gás necessário, sabe? Ainda mais nesse momento. E que o valor era tão irrisório para as pessoas chamarem essas pessoas de vagabundos, sabe? Eu preferi entrar, sabe? Voltar ali para Bahia e conhecer um novo Nordeste que não é só de praia, só Salvador, Carnaval, Aracaju, a cidade, uma das cidades mais assim, depois de Brasília, a segunda cidade mais planejada do país.
depois a gente entrou e fomos até a Paraíba, que lá na Paraíba, depois que a gente passou por interior que chegava o carro na reserva e a gente já ficava rezando para que tivesse uma cidade maior para que a gente pudesse abastecer. Sabe, gente, assim, pânico de você parar ali no meio do nada, não passa ninguém, não passa carro, não passa. Se não passa carro, se não tem combustível, se você vê as pessoas andando ainda de carroça, se você vê, na época que eu vi, que era o Bolsa Família e o Auxílio Gás que recebiam, é impossível ter um desenvolvimento. São aquelas pessoas que continuam indo, andando quilômetros para buscar água e que o governo, ele quer falar que acabou a pobreza. E eu estava vendo a pobreza ali, na minha fuça, na minha cara. E aí a gente refletiu a extrema importância dessas pessoas receberem ajuda. É claro que no auxílio emergencial, no Bolsa Família, a gente teve uma série de fraudes, né? Mas as fraudes, elas devem ser investigadas pelo sistema de inteligência do governo federal. Isso não é uma coisa para eu descobrir que o meu vizinho, que tem uma casa boa, que tem um carro, que tem isso, que tem aquilo, tá recebendo auxílio emergencial. Não é eu. Quem tem que fazer isso é a ABIN, né? Não, a ABIN não deve trabalhar só para investigar inimigos pessoas e professores que são contra o governo atual. Isso é coisa para Polícia Federal investigar, não é verdade? Não somos nós que devemos julgar. Então, quando saiu o auxílio emergencial, eu sorri, porque eu falei, eu imaginei aquelas pessoas. Não tem como estudar, gente. As escolas, eu vi muita escola de palafita aberta e um professor trabalhando um lado do quadro e o outro professor dividindo a sala, dividindo o outro lado do quadro, com 2 turmas cada um. E aí eu falei, nossa, finalmente viver com dignidade. Porque R$600 ou R$1.200 para mulheres donas, né, que foram abandonadas, porque muitas mulheres no interior do Nordeste, elas são abandonadas pelos maridos, porque eles falam que eles vão para São Paulo trabalhar e lá eles ficam, gostam, conhecem alguém e abandonam a família inteira. Os pais, os avós que eles sustentavam, a mulher, os filhos. Então, eu sorri muito. E eu esperei muito da Câmara, do Senado, prorrogar esse valor de R$600 para a vida inteira, sendo ajustado conforme a taxa Selic, conforme o desenvolvimento do PIB brasileiro, conforme os ajustes do salário mínimo, sabem? Mas permanecer. Agora eu ouvi dizer que vai permanecer por mais 3 meses, 4 meses, R$400. Gente, isso é nada para as pessoas que passam fome. Entendeu? Para pessoas que não tem como comer outro tipo de carne que não é de cabra, de cabrito que come o que tem lá, que é a palma, ou cactos, como a gente conhece.
Então, a pobreza não acabou. É justificável. É um dever nosso concordar que pessoas tão pobres e humildes recebam, porque elas não são vagabundas. Elas nasceram naquele lugar e você não permanece no lugar que você nasceu. Não é fácil você você pegar e convencer um paulistano a vir morar aqui no Mato Grosso do Sul, numa cidade onde não tem shopping, onde não tem uma série de coisas, fast food, por exemplo, como Rio Verde, não tinha nada disso. É muito difícil. E aí, o que ocorre? Nessa cidade, os meios, a saúde, a assistência social tá ali dependendo de uma prefeitura falida, porque o político rouba mais, sabe? E de repente surge alguma coisa na mama. Ela vai no postinho, falam que não é nada. Depois ela piora isso. Ela vai no postinho e fala que não é nada. Não tem ultrassom, não tem mamografia. Tem na capital. Tem nas cidades maiores, né? E isso vai se desenvolvendo. E ela vai ouvindo de um médico que vem uma vez por mês à capital, se vier, que não é especialista, ele vai falando: não, isso é uma tal coisa, passa um antibiótico, passa uma pomada, e aí isso vai se agravando de uma maneira muito rápida. E aí a pessoa já fica com vergonha, porque determinados cânceres, quando eles estão em estágio avançado, eles fedem. A pessoa, quando ela vai para um hospital ser recebida no setor de oncologia, ela tem que contar com o amor de quem vai receber ela. Porque o cheiro de um câncer avançado é muito difícil de ser ignorado. E é extremamente compreensível por que isso acontece no SUS. Por que tem uma pessoa que tá lá no interior da Paraíba, que me deu esse relato, não conseguia mais levantar da cama, porque ela ia e falava que a mama dói, a mama dói, a mama dói. E sempre era nada. Aí eu aconselhei ela a passar uma procuração pro pai dela entrar na justiça. Pegar, ir de novo no médico, ver se ele garante que aquilo não é nada, pegar por escrito e levar para um fórum. Se não tiver na cidade, dá um jeito, sabe? Faz uma rifa, peça ajuda de colegas, de amigos, que já não tem muita coisa, mas pode te ajudar com R$5 para pagar a passagem até a capital ou uma cidade maior próxima. Essa é uma história real. Essa é uma história que eu me lembro todos os dias antes de dormir. O que vem de agora pra frente, gente, são imagens extremamente perturbadoras, porque são feridas oncológicas. E aí você vai ver a que ponto chega a pobreza no Brasil, que não recebe um tratamento
preventivo de câncer. Perdoem o meu choro, mas eu vi isso de frente. E dizer que um auxílio vai cair para R$400 e só 4 meses é inaceitável. Essas ajudas, se não forem para a população mais pobre, vai para o bolso de políticos corruptos que estão na Câmara do Senado, que estão na Câmara, que estão na Casa do Senado, que estão na Câmara dos Deputados e que estão lá no poder, em cargos de confiança e até os cargos mais altos. Vocês vão me entender. Esse dinheiro para o Brasil é nada. O auxílio emergencial era 48 milhões. O valor que o governo pagou para ter 2 representantes afinados com ele na Câmara, na Câmara dos Deputados e no Senado foi de 3 bilhões. Há números de pessoas que morrem de câncer que a gente nem conhece. Agora, há números de pessoas que estão morrendo de Covid e de câncer que a gente nem vai saber que existe. Que a família mal pode bancar com enterro. Bom, agora sim eu vou colocar as imagens mais fortes e peço para vocês que, se vocês forem um pouquinho mais fraco, não vejam. Mas se você tiver uma fraqueza e conseguir uma forcinha, é bom você ver até onde o câncer pode destruir uma pessoa. Grande beijo no fundo do coração. Tamo junto e vamos que vamos.